Exu ou uma pombogira pode se afastar do médium? Ou melhor, uma entidade de forma geral, caboclo, preto velho, enfim, pode se afastar do médium? A resposta é sim. Sim, já logo direto no assunto. A resposta é sim. A entidade ela pode se afastar do médium e pode até mesmo abandonar o médium. Se a gente for parar para analisar, pessoal, se hoje em dia até mães se afastam de filhos, filhos se afastam de mães, e por aí a gente vai ver várias outras coisas neste sentido. Uma entidade, sim, ela também pode fazer isso, se afastar do médium. Mas o porquê que isso acontece? Como evitar esse tipo de coisa? Vou explicar para vocês. Só que antes de mais nada, curta esse vídeo e compartilhe com seu amigo. Sabe o que é mais interessante? Se você quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro. O botãozinho é logo abaixo e também está na descrição do vídeo. Dessa forma você estará apoiando o nosso trabalho e recebendo conteúdos exclusivos, tá bom? Pois bem, pessoal, uma entidade sim, ela pode se afastar do médium, porque é claro, a entidade ela não é também obrigada a estar junto do médium caso não seja preciso entre termos, ou seja, caso ela não queira, tá bom? E vamos aqui citar algumas coisas que podem fazer com que a entidade se afaste do médium. Lembrando que o que estaremos citando aqui são coisas de forma geral, mas isso também pode fazer parte do particular, tanto de cada médium como também de cada entidade em específico. Então isso pode ser variável. A primeira coisa que pode fazer com que a entidade se afaste do médium é a conduta ou as atitudes do médium. Ou seja, o médium ter uma conduta que é ao contrária, ou seja, que é contrária àquilo que a entidade prega ou aquilo que a entidade realiza em seus trabalhos, fazendo assim com que a entidade se contradiza, ou seja, fazendo com que a entidade se contradisse, não estou achando a palavra certa, ou seja, fazendo assim com que a entidade entre em discordância com o próprio médium. Naturalmente, isso pode estar ocasionando no afastamento da entidade. Deixando bem claro que eu estou falando de conduta e comportamentos de forma geral, tá? Inclusive são comportamentos negativos, condutas negativas, como entre outros vários fatores. Vamos dar um exemplo só para vocês compreenderem um pouquinho. Exemplo, viu, gente? Você trabalha com uma entidade, tá? Que é uma entidade de luz, que prega luz, que faz caridade, isso, aquilo, outro. Porém, você começa a ter ali um comportamento, por assim dizer, agressivo. Esse comportamento pode ser que a entidade não se afaste de você, mas conforme o tempo vai passando, esse comportamento agressivo começa a se transformar em um comportamento, ou você começa a ter atitudes psicopatas ou atitudes de um assassino, no qual você vai cometer ou começar a cometer esses tipos de atrocidade. A entidade sim, ela pode se afastar de você. Se você me perguntar o seguinte: mas Patrick, e esses bandidos, assassinos que vemos às vezes, né, utilizando guias ou falando sobre as entidades, mesmo eles cometendo essas atrocidades, a entidade, Exu e Pombogira estão do lado deles? A resposta é que nem sempre esses tipos de pessoa estão com Exu e Pombogira do lado, mas espíritos trevosos que, para enganar esses médios ou essas pessoas, utilizam o nome de Exu e Pombogira. Então, não se engane com as aparências nem com os nomes. Às vezes é necessário você também perceber a conduta e o comportamento de determinado indivíduo. Pois bem, esses seriam um dos primeiros fatores.
comportamento e conduta e atitudes do médium pode fazer com que a entidade se afaste. Há outras coisas, tá, que também está agregada ao comportamento e à conduta, seria pessoas totalmente negativas, ou pessoas que cometem negatividades ou que está sempre promovendo o mal às demais pessoas. Isso faz com que as entidades se afastem. Agora, um outro quesito que também faz com que as entidades se afastem é utilizar o nome das entidades para promover ódio, o medo ou para promover qualquer outra coisa do tipo que não esteja necessariamente relacionado ao trabalho da entidade. Ou seja, mentir em nome da entidade. Um exemplo básico aqui para vocês. Eu estou incorporado e eu quero que você... Vamos dar um exemplo. Eu estou incorporado com o Exu Tiriri da Calunga. Eu sou o Tiriri da Calunga. E eu quero que você me dê de presente um iPhone. Ou seja, eu não estou incorporado. Eu estou fingindo uma incorporação. Utilizando o nome do Exu Tiriri da Calunga. Tá? Que é um Exu às vezes que eu vou trabalhar. Para me beneficiar. Exu normalmente não vai gostar dessa conduta, desse comportamento. E pode sim se afastar de mim, se afastar do médium. Resumindo, a falsa incorporação pode sim fazer com que a entidade se afaste do médium. Lembrando que eu estou falando de forma geral. Eu não estou dizendo para você que tem aquela dúvida, né, se está incorporado ou não. Eu estou falando de pessoas que utilizam da falsa incorporação para se promoverem ou para querer se dar bem aí no decorrer da vida. Isso pode sim ocasionar na entidade se afastar, tá bom? Só que antes, deixa eu explicar para vocês. Porque muito antes da entidade se afastar do médium, ela vai buscar formas para que aquele médium transforme a sua vibração, transforme a sua conduta. Ela não simplesmente vai abandonar e virar as costas para o médium na primeira atitude negativa que o médium teve. Um exemplo. Às vezes o médium é uma pessoa muito mentirosa, mentirosa ao extremo, que também a mentira pode fazer com que a entidade se afaste. Quando aquele médium mente, na qual as suas mentiras podem promover ali coisas muito negativas. Então, antes da entidade simplesmente virar as costas e abandonar o médium, não, ela vai tentar mudar essa conduta do médium, fazer com que o médium melhore, porque querendo ou não, uma das funções das entidades é fazer sim com que o médium melhore em sua vida, para que assim ele possa ter uma vida plena, saudável, por assim dizer. Então ela vai fazer isso, tentar fazer essa mudança, essa melhora, ela vai trabalhar junto com o médium, em cima do médium. Porém, se esse trabalho não adiantar nada, a entidade, é claro que ela vai simplesmente desistir do médium, ou seja, esse aí não tem jeito. Lembrando que isso é um caso bem extremo, viu? Para a entidade se afastar do médium. Tem que ser aquela pessoa totalmente turrona para não, ou seja, cabeça dura para não mudar de comportamento. Então são essas as consequências aí que pode fazer. Lembrando que eu estou citando aqui de forma básica, mas podem existir vários outros fatores, tá bom? Agora a questão é, o que fazer para que isso não ocorra? O que fazer para que a entidade não se afaste? Firmezas? Banhos? Acender vela? Não, na verdade isso faz parte, tá, ali de cada médium do seu particular. Então isso não seria algo que faria com que a entidade não se afastasse. Não seria isso. Mas é sempre manter os pensamentos elevados, sempre se voltar a essa energia e, é claro, ter uma boa conduta em cima daquilo que você vive, tá certo? Sempre procurando não promover o ódio, a negatividade, sempre buscando não interferir de forma negativa na vida dos outros, ou seja, caminhar em uma direção na qual te leve para um caminho próspero, farto, sem interferir de forma negativa na vida dos outros.
Essa é a primeira questão, que no caso seria os nossos comportamentos, tá certo? A outra questão é sempre pensamentos elevados, tá certo? Isso é o básico. Eu poderia citar 1001 coisas aqui, tá certo? Mas como eu disse para vocês, sim, pode acontecer. Gostou desse conteúdo? Deixa sua curtida. Ficou com mais dúvida? Comente abaixo. Ah, eu sei que alguém pode ter dúvida do seguinte: um pai de santo, uma mãe de santo, pode fazer um trabalho para que uma entidade se afaste do médium? Se você quer saber sobre isso, se isso é possível ou não, deixe nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal, pois em breve iremos falar sobre isso, tá certo? Pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.